Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse canal A Verdade e Vida. Eu, Pastor Eduardo, com vocês para a gente continuar tratando da palavra do Senhor. Hoje vamos falar especificamente sobre Satanás. Numa batalha é muito importante a gente conhecer o nosso inimigo, né? E a gente hoje vai tratar um pouquinho. Vamos saber aonde estava Satanás no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, aonde ele está hoje e aonde ele estará futuramente. Se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo com outras pessoas aí. E vamos ao que interessa. Vamos à Bíblia Sagrada para a gente entender um pouquinho disso aqui. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2. Um pastor, ele declara que o episódio da rebelião que houve no céu e quando Lúcifer e um terço dos anjos é lançado na terra com ele, os anjos que se rebelaram com Satanás, acontece, segundo ele, aqui entre os versículos 1 e 2, porque a Bíblia diz aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então esse pregador, que também é um escritor, ele fala sobre isso aqui. Eu achei interessante mencionar essa questão que ele escreveu aqui. E vamos entender um pouquinho, então, dessa rebelião que houve no céu aqui. Vamos em Apocalipse, né, que é um livro que a gente tem usado com mais frequência. Capítulo 12, versículos 3 e 4, a Bíblia fala sobre esse episódio de Satanás ter arrastado, né, um terço das estrelas do céu na sua rebelião. Apocalipse 12, a Bíblia Sagrada diz aqui assim, ó. Vamos ao versículo 4. E a sua cauda, está falando de Satanás, o dragão, tá? Levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. A Bíblia está dizendo aqui, então, que Satanás, quando ele foi lançado sobre a terra por causa da sua rebelião, a terça parte das estrelas do céu, a Bíblia fala aqui das estrelas do céu, tá? Mas é em referência aos anjos do céu. Foram lançados com ele aqui na terra. A Bíblia diz aqui, no livro de Jó, ela nos dá uma referência sobre aonde que Satanás ele habita. Jó capítulo 1, versículo 7. Ela começa a nos revelar aqui a habitação do maligno, né? A Bíblia fala que houve uma reunião no céu e Satanás ele comparece nessa reunião. E o Senhor pergunta a ele, de onde vens? E ele responde, de rodear a terra e passear por ela. Então, se alguém tem poder, tem a habilidade de rodear toda a terra e passear por ela, a gente começa a imaginar que não é andando, né, pessoal? Então, vamos confirmar isso aqui no livro de Daniel, no capítulo 10, no versículo de número 13. Daniel 10, 13, a Bíblia Sagrada ela vai dizer aqui o seguinte, ó. Daniel faz uma oração, tá? E a Bíblia diz que o príncipe da Pérsia retarda essa oração, retarda a chegada da bênção de Daniel por 21 dias. A Bíblia diz aqui, ó. Mas o príncipe da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então o anjo declara isso para Daniel, que quando ele estava vindo para responder à oração de Daniel, o príncipe da Pérsia se pôs diante dele e Miguel teve que vir para poder ajudar. Então a gente imagina que isso aconteceu onde? No céu. E a Bíblia continua nos dizendo aqui sobre a tentação de Jesus, tá? A gente vai ter aqui também um detalhe importante para entender aonde Satanás habita. Quando Jesus é tentado, lá no livro de Mateus, no capítulo 4, versículo 5, a Bíblia ela vai nos mostrar aqui o seguinte. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou no pináculo do templo. Se você observar a tentação de Jesus, Jesus estava no deserto sendo tentado. Mas nesse episódio aqui foi permitido a Satanás que pegasse Jesus do deserto e o transportasse até o quê? O topo do templo que estava na cidade de Jerusalém. E a Bíblia diz aqui, se você ler o contexto, que o Satanás oferece ao Senhor que ele se atire do pináculo do templo porque os anjos iriam socorrê-lo, né? E a Bíblia diz que o Senhor responde a ele aqui, ó. Está escrito, não tentarás ao Senhor seu Deus, né?
Então essa foi uma armadilha que Satanás preparou aqui e novamente, como sempre, ele foi mal sucedido. Então a gente entende o que? Se Jesus estava no deserto, tá? E ele pôde transportar o Senhor até o topo do templo que estava na cidade de Jerusalém, tá? O que que acontece? Então ele voa, né? Ele habita na potestade do ar. E no livro de Efésios aqui, o apóstolo Paulo, escrevendo a esta igreja, ele vai nos confirmar isso aqui. Efésios capítulo 2, versículo 2, a Bíblia Sagrada, ela diz aqui pra gente, ó. Efésios 2, 2, tá? Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, em uma mensagem que o apóstolo Paulo ele envia à igreja de Efésios, isso aqui, ele fala que o príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência, ele está falando de Satanás, do diabo, dos demônios, tá? É disso que ele está falando aqui. Então, a Bíblia confirma para a gente. Então, a gente compreende que na antiguidade, no período em vida do Senhor Jesus e até após a sua morte, tá? Que quando isso aqui acontece, o Senhor Jesus já está morto. Satanás ele habita na potestade do ar. Então a gente agora vai entender que em Apocalipse aqui vai acontecer uma transição de poder, tá? A Bíblia diz aqui no livro de Apocalipse, capítulo 12, entre os versículos 7 e 9, vamos dar um pulinho lá. Hoje a gente está passeando pela Bíblia, né, pessoal? Apocalipse, versículo 12, entre os versículos 7 e 9, olha o que acontece aqui, ó. Nesse episódio aqui, tá? Eu entendo que a igreja é arrebatada. E o que que acontece? Após o arrebatamento da igreja, acontece isso daqui, ó. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. O dragão é Satanás. E batalhavam o dragão e seus anjos, né? Satanás e os demônios. Mas não prevaleceram, nem mais se achou o seu lugar nos céus. Quer dizer, então, Miguel derrota Satanás, né, e os demônios, eles estavam na potestade do ar até então, mas aqui, após o arrebatamento da igreja, eles são lançados por terra. Eles agora começam a fazer a sua obra devastadora onde? Na terra. Isso acontece por quê? Porque o anticristo ele vai ser personificado, né? Quer dizer, Satanás vai ser a personificação do anticristo. Tá? E muito mais poder vai ser dado a esse governante global. Tá? E naquele período de 7 anos, para a grande tribulação, é necessário que isso aconteça, para que se multiplique a perseguição, né? E o tormento aos moradores da terra. E a Bíblia nos mostra então que Satanás agora, após o arrebatamento da igreja, ele governa antes na potestade do ar, agora na terra. Então vamos entender o que vai acontecer com o diabo então. A Bíblia fala pra gente aqui que em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, olha o que vai acontecer aqui. Ó. Apocalipse 20, verso 4. Perdão, Apocalipse 20, versículo 3. A Bíblia fala aqui, ó, que, vamos ler do versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, tá? A Bíblia diz aqui que no versículo 3 que ele foi lançado no abismo e ali o encerrou e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo, tá? Quando o Senhor vier com a igreja arrebatada, tá? Para após aqueles 7 anos ali, no final dos 7 anos do governo do anticristo, a Bíblia diz que o Senhor vai reinar na terra por 1000 anos com a sua igreja. E o que acontece? Nesse período de 1000 anos é que acontece isso aqui, tá? Esse Satanás ele vai ser lançado, tá? Em uma prisão, num abismo, e ele vai ficar preso lá por 1000 anos. E a Bíblia diz que depois desses 1000 anos, que o Senhor governa com a sua igreja na terra, tá? Importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, o que acontece? Quando ele for solto, a gente vai ver aqui no livro de Apocalipse mesmo, no capítulo 20 aqui, no capítulo 20 mesmo, no versículo de número 9, o que vai acontecer com ele? E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada.
mas desceu fogo do céu e os devorou. Está falando sobre Satanás e seus anjos, tá? Que eles foram fazer guerra contra a cidade amada, que é Jerusalém, mas a Bíblia diz que veio o fogo do céu e os consumiu, né? E os devorou, diz a palavra de Deus, né? Está no plural, os devorou. Então, foi Satanás e seus anjos que foram devorados, né? E a Bíblia diz aqui no versículo 10, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. A besta e o falso profeta já vão estar lá no lago de fogo e enxofre. Por quê? Porque 1000 anos antes, quando o Senhor veio no final de 7 anos do governo do anticristo, eles foram lançados no lago que arde com fogo e enxofre, tá? Quer dizer, Satanás ele estava preso no abismo, mas após ele se insurgir contra a cidade amada, contra Jerusalém, após ser preso depois daqueles 1000 anos, o que vai acontecer? Virá fogo do céu e os irá consumir, ele também e seus demônios serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, juntamente com a besta e o falso profeta. Bom, essa foi a mensagem de hoje, eu espero poder ter ajudado a você na compreensão da palavra do Senhor aqui, em se tratando do nosso inimigo, né, Satanás. E como eu sempre digo no final dos vídeos, tá? Essa palavra é para enriquecer você, para dar conhecimento, tá? É para trazer um pouco de conteúdo bíblico. E se você ainda não conhece a Cristo, se você ainda não aceitou o Senhor como seu Salvador e Senhor, faça isso. Não demore, não perca mais tempo, tá? E fique conosco nos próximos vídeos aí. Se você já conhece, permaneça conosco também. E a gente vai continuar compartilhando esse pão com vocês aí, tá? Um grande abraço aí, que Deus abençoe você e sua família, no nome do Senhor Jesus.